Oi, gente, boa tarde. Vou esperar as pessoas entrarem, o Luan entrar. Hoje a gente vai ter live com o Luan Nemer. Oi, Igor, boa tarde. Oi, Silvia. Oi, Bruna. Oi, Gica, a Clauba. A gente teve live com a Clauba semana passada. Para quem quiser conferir, tá salvo no Instagram. Então vocês podem estar vendo a live que foi feita também com o André Serafim. Vocês podem revê-las. Luan entrou. A gente vai esperar ele aqui um pouquinho. Oi, Luan, boa Olá, tarde. Bia. Tudo bem? Certinho? Tudo e você? Tudo bem também. Consegue me ouvir bem? Consigo. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui meu volume. Pronto, você consegue me ouvir? Consigo sim, aham. Ai, perfeito. Então, acho que a gente pode ir começando. O que que você acha? E daí as Claro, pessoas vamos. vão entrando e vão participando também. Com certeza. Primeiro, eu gostaria de agradecer de antemão a todas as pessoas que se inscreveram na Mostra Intervalo, os artistas que expuseram suas obras e todas as pessoas que prestigiaram também. Está sendo um movimento bem lindo e a gente da equipe do programa Núcleo de Arte e Educação está bem grato, assim, agradece bastante. E hoje a gente vai ter essa conversa com o Luan, que é arte educador, ator, diretor, gestor cultural. E esqueci mais alguma coisa, que você é tanta coisa que. Não, é isso, né? Acho que é essa coisa de estar envolvido na arte não tem como ser uma coisa só, né? Com Eu acho que certeza. a gente acaba se envolvendo com muita coisa e é isso que faz o nosso trabalho tão especial, assim, tão cheio de Isso, vida. verdade. E o Luan, ele se formou em licenciatura em artes na UFPR Litoral e agora está fazendo licenciatura em teatro, né, pela FAP. Então ele tem, como ele disse, assim, uma vasta experiência dentro do ensino teatral e das artes em si, né? Com prática, circulação de espetáculos, formação e recepção teatral. Então, se você puder falar um pouquinho pra gente de todo esse conhecimento que você tem, seus aprendizados, sua trajetória. Então, boa tarde a todos. A Gi mandou um oi. Gi é meu amor da vida. Gisele foi, né, desde o começo, foi uma grande parceira aí de ensino e depois de inspiração artística. Então, Gi, maravilhosa. Então, faço parte da primeira turma da UFPR Litoral, 2008. Então, o curso tinha acabado de abrir, cheio de incerteza, cheio de insegurança, cheio de não sabermos o que iria acontecer, né? É um curso que parte da necessidade do litoral, de professores, né, de arte. Até então, quem estava dando aula no litoral eram esses professores pedagogos ou de outras disciplinas, Uhum. história, português, que assumiam essas aulas, né? Assumiam esse ensino da arte e de uma forma muito reducionista, muito voltada para pintar alguma coisa, desenhar Uhum. alguma coisa, mero lazer, mera reprodução, né? Eu tiro uma cópia, tiro um desenho, estou para o meu aluno pintar. E isso, infelizmente, ainda acontece em vários espaços, mas com a demanda, né, com a necessidade de se assumir, né, a gente pegou bem essa transição de que não, só poderiam pegar as aulas de artes quem realmente fosse da área. E daí vem essa necessidade do curso, né, um curso polivalente e não nem polivalente, mas acho que interdisciplinar, acho que é uma palavra que Sim. funciona muito melhor, né, Uhum. que que nos permitiu ter uma vivência, né, que nos dava uma possibilidade de costurar, né, uma nova possibilidade de ensino da arte. E daí foi, né? A gente entrou ali em 2000, como eu disse, em 2008, bem ainda com uma matriz
como eu posso dizer, improvisado. Ainda não tínhamos todos os professores, ainda não tínhamos toda uma organização, mas quem estava ali estava disposto, né? Já eram pessoas que já estavam em escola, já eram pessoas que tinham alguma experiência em educação, e a gente praticamente foi simultâneo. No momento que a gente entrou na escola, na faculdade, consequentemente a gente já foi para os espaços escolares, de alguma forma, sejam por projetos de extensão, sejam pelos estágios, ou pela prática docente, devido à carência de professores. Então, o pessoal no segundo ano, no terceiro ano, já estava todo inserido em sala de aula. E chegar na escola foi um boom, né? Foi um choque de realidade, tanto para nós, né? Porque como trabalhar 4 áreas, né? Como explorar tudo isso dentro desse espaço escolar, né? E como também, ao mesmo tempo que a gente estava ensinando, a gente estava recebendo, estava tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas acho que essa formação quase que acelerada e necessária foi fundamental assim, para nós, para formar uma equipe muito boa, assim, de pessoas que estavam muito interessadas em produzir alguma coisa. E daí, pensando nesse aspecto de produção, a gente entra junto na faculdade já com um projeto de extensão em teatro, né? Projeto laboratório de teatro, já em finalzinho de 2018, começo de 2008, perdão, começo de 2009, com o mestre Alaor de Carvalho, que eu também sou encantado. Ali a gente começa a explorar essa ideia do teatro também na necessidade do litoral. Não era mais só o ensino da arte que seria essencial, né, que estava carente ali. Precisava de também a prática, a experiência, né, o espetáculo, o lazer mesmo para o público. Então a gente começa a pensar em grupos de teatro e ali surge esse âmago, essa semente desse projeto popular, né, de teatro, onde a gente começa a pesquisar a história do teatro popular, técnicas de teatro popular, e a gente engata no que seria a comédia dell'arte, né? E a gente, dentro da nossa necessidade, da nossa localidade ali do litoral, a gente passa a brasileirar um pouco essa ideia de comédia dell'arte, pensa em alguns personagens característicos do litoral, traz esse reflexo do que era aquela sociedade, aquela cultura daquele momento. E nós criamos, vamos desenvolvendo roteiros, ensaios e desenvolvemos um espetáculo chamado Duas Moçoilas Casadoras ou Três Donzelas em Defesa. E que circulou por todas as cidades do litoral e que foi um boom, primeiro por trazer para a rua, né, um espetáculo. Segundo, por ser uma companhia de teatro da própria Universidade do Litoral que estava se formando naquele momento, né, que estava se organizando. E esse grupo, essa semente, virou depois o que seria a Companhia de Teatro da UFPR Litoral, que está aí até hoje, que hoje é Palavração, mas que por muito tempo foi CIA de Teatro da UFPR Litoral. Então, eu fiquei aí trabalhando com a Laor 6 anos de trabalho. Bastante tempo, né? Trabalhamos com Alto da Compadecida, Tribobó City, e todos esses espetáculos, sejam eles convencionais, né, de palco, ou sejam eles do espaço não convencional da rua, alimentaram, né, durante um bom tempo essa movimentação artística e cultural do litoral. Então foi fundamental, porque a gente ensinava na sala, né, mas ao mesmo tempo a gente trazia esses alunos para consumir o que era ensinado. E isso foi essa base foi fundamental. A gente poder pegar o aluno que estava na minha sala, eu poder botar todos eles num ônibus e levar para um espetáculo que a própria universidade, que o próprio professor estava Sim, é participando. uma grande conquista, né? Eu acho que Exato. é para a comunidade, assim, porque realmente no litoral é bem defasada essa questão, assim. E isso foi reverberando em outras coisas que parecem que a princípio não têm conexão, mas que tem muito, que foram as produções locais de festivais. O peso da universidade ali, né, do ensino de artes, da Universidade Federal no litoral, promoveu que Pontal do Paraná tivesse um festival próprio, né, que Paranaguá voltasse com seus festivais de cultura, de teatro, né, que esses grupos, que esses alunos fossem até Antonina para o Festival de Inverno, se capacitar e tudo mais. Então, começa a se pensar numa rede, né, de ensino
e também de prática do teatro, né? Em todas as suas vertentes. Então isso foi muito importante, porque os nossos atores da companhia foram para os festivais, foram trabalhar seus trabalhos solos, foram criar outros grupos. E daí é onde eu, né, paralelo à companhia, começo a desenvolver um projeto em Pontal do Paraná, Sim. né? Que era a minha cidade de nascimento, carente de toda a arte, né? E a gente traz uma proposta junto com a prefeitura, tem a Clauba que está aí, acho junto, foi parceiraça que vamos abraçar a causa, foi lá, fez estágio comigo na escola e depois a gente desenvolveu uma parceria e vamos construir. Construir o quê? Produzir. Vamos fazer teatro, vamos fazer, Sim. né? A gente tem A sede recurso? do Não. movimento, né? Do Exato. movimento Tem da dinheiro? arte. Não. Mas a gente vai. E a gente começa a trabalhar com jovens e adolescentes ali em Pontal, subsidiados pela prefeitura. Vocês podem usar o nosso espaço, mas é só o que vocês têm e a gente vai. E a gente foi, Sim. e a gente poder levar ali num trabalho de 2 anos, né? Reproduzir, trabalhar com teatro de rua, né? Então, eram alunos que estavam tendo práticas circenses, práticas de corpo, práticas de voz para o teatro de rua. Reproduzimos de novo a peça do Moçoilas, agora com esses. Quem assistiu, né, no primeiro momento, agora faz parte da cena. Então a gente pôde trabalhar também isso, nessa profissionalização, né, essa iniciação desses atores. A gente tem atores nossos que depois do nosso trabalho ali foram cursar artes no litoral, na UFPR. Então, Sim. o quanto foi cíclico, né? A gente aprendeu na faculdade, reproduziu na escola, os alunos assistiram esses espetáculos, os alunos fizeram os espetáculos, os alunos foram para a universidade. Então, esse ciclo foi muito fundamental para desenvolver ali Pontal do Paraná nessa ideia de teatro. E daí promover no festival, junto com a prefeitura também, e colocar esses alunos, né, numa experiência cênica. E não só ali, levamos eles para Paranaguá, levamos eles para o Festival de Pinhais. Então, pessoas que nunca tinham feito teatro estavam agora ganhando prêmios. Prêmios de Uhum. atuação, prêmios de interpretação, prêmios né, de cenário, de figurino e tudo mais. E como isso a gente conseguiu fechar um ciclo muito importante. Então, a FPR Litoral acaba sendo, como eu disse, um transformador. Né? O curso de artes ele passa a ser um transformador de realidades. Né? Eu não consigo mensurar a quantidade de alunos meus que até então estavam fadados a uma realidade de uma cidade litorânea ali, onde a Uhum. questão da arte é um pouco escassa, e que hoje estão cursando cinema, estão cursando música, estão cursando dança, estão fazendo artes. Então, o quanto foi fundamental esse processo, assim, para minha formação em artes e dentro da companhia de teatro da UFPR Litoral também. Com certeza, você abriu novos horizontes e novas possibilidades, né, para essas pessoas. E movimentou, como você disse, assim, o ciclo da UFPR, né? De novos artistas e de novas pessoas entrando assim para agregar e para ter o conhecimento e para compartilhar o conhecimento também, né? E você ministra aulas na educação básica, né? Tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. E como que é a sua relação com os alunos, assim? O que que você busca passar para eles como professor? Então, eu acho que desde o primeiro momento que a gente entrou em sala, e aí já está indo para o 10º ano, Uhum. acho que eu sou PSS, e a grande questão que eu tenho em todas as escolas, inicialmente, é uma resistência. É uma resistência da escola. É muito comum a gente chegar na escola e os diretores estarem tipo, mais um professor que vem aqui para, sei lá, dar um desenhinho, para tumultuar, Sim. para, enfim. Então a gente tem uma resistência da escola, em muitos casos a gente tem uma resistência dos alunos, É que porque eu acho que a arte ela ainda é vista com aquele olhar bem do que você disse, assim, passar um desenho, colorir, fazer uma coisinha ali, uma coisinha cá. Eu acho que as pessoas não dão o devido valor, né, para o que é o arte educador e a arte educação. exato. E daí a gente entra com essa resistência mesmo. O aluno não quer, ele não quer sair da zona de conforto.
né? No sentido Uhum. de tipo, puxa, eu tava aqui, me dá um desenho. Arte é qualquer coisa. Então, Aham. gasta-se ou ganha-se um tempo ali é um trabalho de formiguinha. Então, pensando Uhum. no ano, é, você perde quase que um trimestre ali tentando trazer esses alunos, né? Uhum. Tentando mostrar, ressignificar. Claro que não é perdido, né? Eles vão reaprendendo. E daí, então, o primeiro elemento é isso, é mostrar, fazer eles entenderem a importância da arte, né? Então, Sim. como disciplina, como conteúdo, como aspecto formativo. Um segundo momento daí que a gente vem é como trabalhar as 4 áreas, né? Porque eu posso até despertar o aluno para a arte, mas ele foi condicionado a vida inteira ao desenho. Uhum. Vamos falar pintura, porque não, é só o desenho, né? E de repente, puxa, como a gente vai trabalhar a música aqui? Como que eu vou trabalhar a dança com esses alunos, o teatro, sem que... Então vem mais uma resistência, né? A resistência do toque, né? Como que eu toco no outro, a resistência do, o que se eu fizer isso, o que que meus amigos vão achar? Então, todo Sim. esse Uhum. trabalho, ele é diário, né? Às vezes até a Cláudia tem uma experiência com isso também, né? Num outro trabalho que ela teve, mas é isso, às vezes a gente tem um trabalho, tá ali, vamos trabalhar o teatro, vamos trabalhar em tudo, e Uhum. de repente alguém faz um comentário e pronto, desmorona tudo, e vamos de novo. Então, Recomeça. então primeiro a gente tem que lidar com a resistência. E ali sim você vai conquistando diariamente, vai trazendo novidades. E acho que o que funcionou para mim, tanto numa realidade do litoral quanto hoje uma realidade aqui em Curitiba, era entender o que é arte para eles, o que é arte deles. Não adianta eu chegar querendo trazer um padrão europeu, um padrão hegemônico de arte, quando, cara, o que está próximo deles é a pichação, quando o que Sim. está Não faz próximo deles parte é da o hip hop, realidade, não né? faz parte. Então, como professor, eu tenho que primeiramente entender o que é a realidade desse meu aluno, aonde ele está Uhum. inserido, em que contexto social ele está inserido, né? Em que escola ele está inserido. Já Sim. trabalhei em infinidade de escolas públicas e todas elas são muito diferentes. Porque é isso. Algumas estão em bairros mais favorecidos, em que o aluno tem acesso a teatro, tem acesso a museu, tem acesso, né, a parques, e outros em escolas periféricas que o aluno vai se questionar para quê, né? Se a minha realidade é essa. Então a gente também tem que entender muito da realidade, né? Da onde vem esse aluno. E ali a gente vai conquistando, né? A gente vai trabalhando e é muito bacana aí como a gente consegue, ao final do ano, cativar eles. Ao final do ano, a gente tem uma outra relação. Uma relação afetiva, uma relação artística, e que ela é reverberada no ano seguinte. Puxa, Sim. vem um outro professor que vai me dar o desenho de volta, então eles passam a ser críticos, né? E passam a cobrar dos seus professores Sim. maior atenção, maior disponibilidade, né? Então, isso é muito válido. Porque, para mim, eu tenho uma crítica muito pesada, assim, no sentido de que a gente trabalha um ano inteiro, daí por ser PSS, acaba o ano e perde-se o vínculo, né? E daí, puxa, não Uhum. tenho como continuar, não tenho como desenvolver isso com esses alunos, mas ao mesmo tempo, eles saem dali mais críticos. Então, como eu falei, quem entrar vai ter que, puxa, não vai dar para voltar pro mesmo, né? Eu vou Sim. ter A que. sua parte foi feita também, né? Exato. Então, Uhum. acho que a importância, assim, que eu levo muito disso, de tipo, puxa, o tempo que eu estou aqui vai ter que ser um tempo de diferença na vida dessas crianças, né? Que eles saiam daqui com o mínimo de experiência nos diversos campos da arte, né? Que não é Uhum. só desenhar, mas que existem uma historicidade, que existem práticas, que existem experiências, que a arte que eles produzem é válida, que a arte deles é para eles, né? E que eles não são menores se comparados a outros lugares, mas que a arte deles é fundamental e é essencial. Então, a minha prática docente ela parte disso. Qual é a minha realidade? Quem é o meu estudante e como transformar esse estudante numa pessoa, não um artista, mas alguém sensível, né? Alguém sensível Uhum. à necessidade da arte, né? Que entenda por que eu tenho que sentar aqui 50 minutos e estudar arte, né? Que ele pode ser bom por ser um aluno que estuda arte,
Ele não precisa ser bom porque ele é bom em matemática, porque ele é bom em português, não. Ele é bom Sim. porque ele é um artista, ele se expressa. Então, identificar esses artistas também é fundamental, né? Sempre em todas as salas a gente vai ter esse aluno que tem uma habilidade artística e que muitas vezes ela é suprimida porque, né, não foi incentivado ou por achar que é menor, inferior, um conhecimento inferior. Então, é essa tríade mesmo, né? Que a Ana May Barbosa propõe o tempo todo, né? Teorias, práticas, apreciações. Então, ali, Uhum. e nas 4 áreas, música, dança, teatro, artes visuais, o tempo todo, Uhum. né? Possibilitando um conhecimento infinito, para eles entenderem que, puxa, não é o desenho, não é o Sim. Xerox que a professora tirou, é um universo e eles se Uhum. descobrem incrível, assim, sabe? Eu me Sim, é empolgo. realmente. Com certeza, e você está abrindo os olhos desses alunos, né? Bem isso, dando um olhar crítico e dando uma outra visão mesmo, e da arte e da vida também, né? Porque eu acho que a arte ela tá muito ligada ao cotidiano também, o que a gente está passando, os nossos processos, e isso é bem importante. Que legal seu trabalho, suas palavras. E me diz como que é a sua experiência teatral, assim, no que ela é pautada? Como que se dá a sua história dentro disso? Então, acho que como o, o campo é, né, muito amplo, o Sim, campo do muito teatro ele é vasto. muito amplo, né, muito vasto, e eu parto muito da tríade, que é uma tríade universitária, que é essa ideia de ensinar, pesquisar, né, e praticar, né, e ser artista. Uhum, Então, ser um artista, docente, ser pesquisador e como mesclar tudo isso, né? E daí nessas andanças, nessas leituras, nesses caminhos e tal, eu entendi que não fazia sentido para mim, eu ser o ator que vai pensar em Stanislavski, que vai pensar em uhum, grandes teóricos do teatro, né, como sim, técnicas teatrais, porque a minha pesquisa ela vem para um outro lugar, né? E não que eles não vão ser fundamentais para o que eu desenvolvo, mas eu não preciso mais estar pautado como eles como base, eles vão complementar aquilo que eu pesquiso. Então eu penso uhum, em 2 linhas de trabalho. A primeira é pensar em metodologias de ensino. Como sim, ensinar, né? Como ensinar o teatro dentro da escola? O que uhum, que funciona? O que que não funciona? Né? Quem é meu público? É o teatro que eles só vão ter a teoria da história do teatro, eles vão ter prática, eles vão montar uma peça. Se é uma peça, ela tem qualidade, não tem qualidade, ou, né, ou que estrutura ela tem. Então, é, a primeira linha é metodologia mesmo. Então, e né, que é quem uma das são as minhas coisas mais influências? importantes, né? A metodologia ela Exato. faz muita diferença no progresso da aula, no progresso do aluno. Uhum. E como, né? Porque, tipo, eu tenho 4 linguagens para dar conta num X Uhum, determinado tempo e como que aquilo ali vai realmente repercutir, né? Vai fazer a diferença. Porque não adianta também eu chegar numa escola, vamos fazer um jogo teatral aqui. Faço e tá aí. Acabou e não chega em lugar nenhum. Então, uhum, pensar nesses planos de ação, de metodologias mesmo, de ensino, e que eles passem por um processo, para mim a arte ela passa por um processo disso, que é de produção, né? Eu produzo, eu recepciono, então eu também uhum. já trabalho a formação desse meu público e eu avalio, né? Eu tenho que ter uma avaliação, né? Não adianta eu chegar, criar gente, a gente vai trabalhar um jogo teatral aqui, ou a gente vai trabalhar a história do teatro aqui, ou vamos ver uma cena tal, quando eu não crio uma reflexão em cima disso, né? Quando eu não ensino os meus alunos a consumir isso, a produzir, a respeitar isso e criar uma opinião. Uhum. Eu não gostei. Mas por que você não gostou? Eu não gostei. Porque é ruim, porque é chato? Não. Meu aluno, ele vai ter uma noção de estética, de atuação, que Uhum. vai permitir a ele elaborar uma crítica mais, né, definida sobre aquilo que ele está vendo. Puxa, eu não Uhum. gostei porque a voz do ator aqui não chega para mim. Eu não Sim. gostei porque, né, eu não consegui entender qual era o contexto, enfim. Então, eu não faço só um aluno que senta e recebe, mas um aluno que Uhum. pratica, um aluno que reflete sobre aquilo, né? A importância da reflexão. Então, dentre todas as possibilidades, desde
sextos anos, até ensino médio, ou outros grupos que eu trabalhei, idosos, surdos, todos eles, como pensar essa metodologia de ensino, né? Sim. Não vou negar para vocês que, tipo, eu acabo puxando a sardinha mesmo muito pro teatro em escola. Porque, claro, a gente trabalha as 4 horas, mas, meu, eles vieram de um ensino só de visuais, visuais, visuais. E vamos, né? Eu vou dar uma puxadinha pro meu lado também. Então, né? E é muito bacana. E a gente leva eles pro teatro, né? Conhecer a estrutura do teatro. A gente traz apresentações, produz coisas com eles. Então, a primeira grande frente para mim hoje é a metodologia de ensino do teatro, em diferentes frentes, seja no ensino básico, seja na Uhum. faculdade, né? Em como a gente cria isso. E daí a gente vai ter esquemas de jogos teatrais, a gente vai ter esquemas de avaliações, de percepções, de recepções, e para cada momento, como a gente consegue, então, pensar nesses métodos, né, de ensinar o teatro em diferentes espaços. E daí a segunda frente de pesquisa, ela vem com o teatro de rua, que é a sementinha plantada lá em 2008, reverberou e reverberou de uma forma surreal, assim, sabe? De hoje o teatro de rua ele ser muito foco da minha pesquisa acadêmica, da minha É. pesquisa de vida, ainda que, né, a produção do espetáculo em si esteja um pouco defasada, tem todo um aparato teórico, todo um estudo por trás que tem me interessado muito, sabe? E Uhum. daí hoje eu tenho como pesquisa entender que teatro de rua, né? O que é esse teatro de rua? E daí eu separo ele em 3 grandes eixos. Que para mim é o Sim, teatro. A gente entende teatro de rua, teatro na rua e teatro para a rua. Então, teatro de rua, né? E daí, tipo, quem olha assim, tipo, que, né? A mesma coisa, né? Tipo, eu não vou chegar ali fazer alguma coisa na rua. Não, né? Quando cada uma desses caminhos ele vai abrir outro leque de possibilidades. Então, pensar o teatro de rua era o teatro medieval, era o teatro da comédia dell'arte, era o teatro, né, que nasce na rua, sim, naturalmente, por não haver outro espaço. A rua era o centro da produção, né? Depois a gente vem com o teatro é um teatro na rua. O teatro na rua nada mais é do que um teatro que eu tirei de um espaço convencional e trouxe para a rua. Ah, eu montei essa peça no sim. palco, vamos levar lá. E tudo mais. E daí vem o teatro para a rua, que é onde realmente vai focar a minha pesquisa, né? Então, além das metodologias de ensino, agora vem o teatro para a rua. O teatro que é pensado para esse espaço não convencional. E quando eu digo espaço não convencional, não é a praça só. É a escadaria, é um corredor, é tudo aquilo que Aham. foge, né? É como eu habito essa cidade. Como eu pego essa cidade, né, e ressignifico ela. Suas arquiteturas, sua história, né? Tudo que tem dentro dessa cidade e eu transformo num objeto de um campo de pesquisa. Então, o teatro para a rua, que é o que eu venho buscando mesmo. Daí, dentro disso, vamos ter versatilidade do ator, né? Que ator é esse que vai para a rua, que tem uma voz diferente, um corpo outro, um aprendizado outro, né? Que dramaturgias eu tenho para a rua, né? Uhum. Que refletem não só o meu, né? O meu artista, o eu artista, o meu grupo, né? As nossas necessidades, mas também a necessidade daquele que vai estar me assistindo, né? Quem é o Sim. meu espectador da rua, né? Esse espectador que tá ali, que a presença dele pode modificar todo o meu trabalho, né? Ele é fundamental. Não é mais alguém que assiste passivamente, é alguém que está ativo na minha cena, né? Uhum. Então, eu venho pensando, pesquisando coisas, pensando nessa ideia, né? De o teatro para a rua, o que é, quais são as suas ideias e tal. E agora, juntei, né? Uhum. Tipo, já trabalho com metodologia, trabalho com teatro na escola. E falei assim, por que não trazer o teatro de rua para a Para, escola? aham. Né? Para a Pensando escola. então, tipo, mas eu não vou levar só a peça para o aluno assistir. A escola é rua. A escola ela é um espaço não convencional. Mas eu Uhum. vou trazer toda a ideia de teatro de rua para o meu estudante, como uma metodologia de ensino. Puxa, eu preciso ensinar o teatro. E por que não ensinar o teatro através do teatro de rua?
onde Uhum. até, por exemplo, de uma forma bem simplista, se eu precisasse montar alguma coisa, eu não preciso de toda uma estrutura. A escola não tem estrutura. Posso começar por aí. É um teatro que parte das dramaturgias, das realidades desses próprios alunos, das suas historicidades, da sua demanda. Então, isso também é material, né? E, enfim, então, agora esse estudo ele vem nesse sentido, pensando como pensar uma metodologia. O que seria Aham. fundamental trabalhar do teatro de rua dentro do ensino do teatro na escola. Com São essas certeza. frentes aí. E eu achei muito legal a sua fala do teatro para a rua, porque eu mesma nunca tinha pensado assim, o teatro de rua, o teatro para a rua. Isso é bem legal. Eu gostei bastante. E você também comentou que você dá aula de teatro para pessoas surdas e para terceira idade, né? E como que é a sua metodologia para alcançar essas pessoas? Foi, foi um choque de realidade. Na verdade, acho que Imagino. foi transformador, assustador ao mesmo tempo, no Aham. começo, e transformador depois. É, as duas são dentro de duas realidades ali. Primeiro, claro, a surdez e a questão da terceira idade já são realidades muito diferentes. Sim. Porém, o trabalho com a terceira idade foi dentro de uma escola de teatro. Então, a gente tem uma estrutura para se trabalhar. O trabalho com os alunos surdos foi numa escola pública, onde todos os alunos e grande parte dos professores são surdos. Ah, Então, começando aham. pelo trabalho surdo, eu peguei uma disciplina de PCS, me ligaram. Ah, temos aulas aqui, tá? É um colégio de surdos. E eu fui lá e no primeiro dia eu queria sair correndo. Porque era um mundo completamente novo. A gente tinha o Ah, eu básico imagino. de Libras ali, né? Que a gente teve na faculdade. Mas é um lugar que o silêncio reina. E, como vocês bem perceberam, eu sou a pessoa que fala, né? Gosta e, e tem entrado, né? Vamos trabalhar a arte. E daí chega lá e eu tinha uma intérprete e graças ao universo, Hum, ela era apaixonada não só pelo ofício dela como intérprete, mas também pela arte, assim, sabe? E daí, no primeiro momento, fiz um levantamento com eles sobre o que eles entendiam e, como não era de se esperar, o entendimento era sobre, é pintar, é desenhar. aham. E ainda o pintar e desenhar, muito menos, porque né, o entendimento deles dos significados, das simbologias, ainda é bem mais limitado, né? Devido à Uhum. comunicação. E eu cheguei nessa minha intérprete e falei assim, cara, deu. A gente não vai falar de visuais aqui, a gente vai ter uma experiência diferente com eles, pelo menos nesse primeiro semestre. Depois a gente volta algumas coisas. Eles já eram alunos do ensino médio, então já passaram toda uma Uhum. bagagem, né, por anos ali reproduzindo a mesma coisa. E eu falei para ela, a gente vai trabalhar teatro, né? E quando ela falou, tá, mas e aí? Eles até fazem. Ah, tem que fazer a pecinha ali e tal. Eles Aham. fazem, né? Não menosprezando, mas o Dia das Mães, né? Uhum. Eles fazem dentro Sim. deles. Eu falei, não, vamos trabalhar teatro como linguagem, como ferramenta, né? Como disciplina de arte mesmo. Então, primeira coisa que eu falei, eu não posso chegar para eles e trabalhar. Gente, teatro é isso, isso. Não faz sentido, né? A sonoplastia, a iluminação, o figurino, né? Não, pra gente que temos a linguagem oral, né? É fácil entender muitas coisas. Mas eles que é uma linguagem sinalizada, era um outro Uhum. processo. Então foi o momento que eu entrei em contato com a Vilola. A Vilola é uma companhia aqui de Curitiba. E eles estavam com um espetáculo em cartaz chamado Pequena Abelha e Árvore Alta. E, e eles tinham uma parceria para levar alunos de escola, né, Uhum. para assistir esses espetáculos. E eu falei assim, eu tenho uma escola de alunos surdos. E eles falaram, puxa, a gente consegue um intérprete. Aham. E mandaram um ônibus e a gente foi. Então, só a experiência de sair da escola num ônibus para ver o teatro já era encantador para eles. Com Porque não certeza. veio o Uma ônibus, conquista, não né? veio o ônibus, não veio o ônibus sucateado, veio um ônibus de viagem. Então, tudo tinha um valor muito especial. Aham. E a gente foi até
até a sede da Avilola. E o espetáculo era muito legal porque não era um intérprete que estava numa janela só sinalizando. Ele estava com o figurino e ele fazia junto à cena. Então foi uma Ai, experiência que lindo! transformadora, em que eles ficaram alucinados, porque realmente eles conseguiram entender todo um espetáculo, sem precisar Uhum. ficar olhando para o intérprete, olhando para a cena e tentando relacionar. Estava ali, estava Ah, vivo. E aquilo foi de um diferencial tão grande na vida deles, que eles voltaram tão animados que eu consegui simbolizar para eles o que era um figurino, o que era um cenário, o uhum. que era uma iluminação, o que era um som. Eu entendi a sonoridade para eles, que eles sentem a vibração. Então, a primeira coisa foi, vamos apreciar, tá? E daí, depois que a gente aprecia, a gente vem para quê? Para uma reflexão sobre isso. Não posso simplesmente, Uhum. né, assistir e acabou. Não, e aí? Né? Eles tiveram um momento lá com o intérprete para tirar dúvidas, mas depois a gente vem para a sala, pensar. Sim. E daí eu vou olhar a imagem, ó, gente, isso é um figurino, isso. Agora, gostaram? Entendemos? Entendemos. Agora a gente vai para a prática. E daí, mas o que trabalhar com os surdos? E eu fui para os jogos, né? O bom e velho amigo do professor de teatro, os jogos teatrais, né? Os Viola Spolin, Ingrid Codella. E a gente começou a trabalhar alguns jogos cênicos, e eles, cara, eu era a pessoa de fora. Eu era quem não estava entendendo. Porque eles entraram no mundo, claro, eu explicava as coisas, a intérprete, né, traduzia para eles, mas eles entraram no mundo que para mim era estranho. Eu era estranho ali e eles estavam se deliciando fazendo aqueles jogos, dentro do entendimento deles, né? Sim. Então, eu tive que repensar toda a minha metodologia. Eu tive que repensar como falar. Eu tive que repensar nas palavras que eu iria usar. Né? Foi um fardo. No começo, assim, tipo, puxa, pensamento acelerado e de repente, calma, vamos. Uhum. E daí a gente começou, então, com alguns jogos teatrais. No começo, um pouco de diversão pelos jogos, né? E daí já fui para uma prática de jogos dramáticos com eles, trabalhando algumas microcenas em que eles estabeleciam temas e eles foram falando. E chegou um momento que eles iam improvisando essas cenas que eu já não precisava da intérprete. A intérprete ia Ah, fazendo para mim e eu falava, não, não fala para mim. Porque a comunicação gestual estava tão intensa, tão cheia de vida, que eu estava entendendo tudo. Né? aham. Então, é o poder que o teatro tem, né? De transformar as coisas e tudo mais. E daí a gente, não, vamos além. Ok, eles improvisam, eles criam histórias surreais. Tipo, eu tenho que, estou num ônibus e o pneu do ônibus furou. Cara, se essa é a ideia principal, eles vão transformar isso numa narrativa Vão além, gigantesca né? pelos detalhes, porque eles são visuais. Uhum. Então eles abrem a janela, eles abrem a porta, eles batem no pneu do ônibus, tudo é muito detalhista, cheio de vida, sabe? E aquilo foi me motivando, eu cheguei na minha intérprete e falei, Aline, vamos além. Além como? Vamos produzir. Vamos trazer eles para a ideia da cena teatral, né? E daí eu trouxe alguns roteiros que eu já trabalhava com adolescentes, né? Textos, é um espetáculo que eu dirigi, produzi, chamado Fala Série. Então ele tinha dinâmicas do cotidiano do adolescente, desde sexualidade, até namoro, até trabalho, primeiro emprego e tudo mais. E eu trouxe esse texto e vim com eles. Primeiro momento, deixei eles lerem o texto tal como era. Entenderam alguma coisa? Não, porque o português não é a linguagem básica deles. Mas eu Com queria certeza. que criar entenderem o que isso aqui é um texto teatral. Isso aqui é uma Uhum. fala, isso aqui é um personagem. E daí eu comecei a sentar com eles. E a gente foi pegando fragmentos do texto e foi traduzindo para a linguagem deles. Reescrevendo esses textos. E daí eles iam perguntando, mas o que isso aqui quer dizer? Essa palavra. E a intérprete falava, isso aqui é isso aqui. Opa. Então a gente, de um parágrafo, de um texto grande de teatro, reduzia a 2, 3 linhas, mas que na hora deles interpretarem, tinha muito tempo de cena. E foi Uhum. nesse processo, a gente dividiu em pequenas esquetes, e cada uma dessas esquetes costuradas gerava um espetáculo todo. E ali, nesse processo mesmo de leitura de um texto, tradução para a linguagem deles, a gente conseguiu que eles apresentassem. Então a gente montou toda uma estrutura na escola mesmo, né?
Infelizmente, levar eles para um outro lugar de cena demanda muito outros fatores, por ser escola pública e tal, mas era o dia do surdo. E no dia do surdo, a escola traz todos os pais, que na sua maioria também são surdos e tudo mais, traz os amigos, traz Aham. todo mundo, a escola vira uma festa. E eles apresentaram. Ah, Com figurino, com maquiagem, e, e aquilo estava tão cheio de vida que em nenhum momento alguém se preocupou em interpretar o que estava acontecendo. E estava todo uhum. mundo preso, sabe? Então eles tiveram uma experiência teatral muito incrível. Mas para mim foi muito mais incrível, muito mais Sim. especial, porque Você viu esse processo, né? me fez rever a minha própria prática pedagógica, no sentido de entender que, puxa, não é todo mundo que aprende igual. Que era mais uma coisa que, gente, vamos chegar aqui, vamos ensinar arte para todo mundo, mas eu tenho um menino que é autista na minha sala. Eu tenho um menino que Uhum. tem uma deficiência visual. Eu tenho uma escola toda de surdos. E aí? E como trabalhar essa arte sem ser mera reprodução? Sim. Mas eles precisam, como eu falei, ter uma experiência. Eles precisam apreciar, eles precisam entender, eles precisam, sabe, ter um senso crítico, saber que aquilo Uhum. é para eles, que eles podem fazer para depois reproduzir. Então foi incrível. E paralelo a isso, os idosos, né? Eu estava trabalhando Sim. numa escola de teatro, que daí é um outro posto que me oferece uma estrutura, aquela sala bonita, com espelho, com um piso laminado, sonho, né? Mas Sim. o dono chegou para mim e falou assim: quero trabalhar com idosos, né? Eu quero pensar em alguma coisa, vamos pensar numa metodologia. E daí eu vim para casa e quebrei a cabeça, fiquei pensando em algumas coisas. E eu cheguei para ele e falei assim: ó, esse é meu plano. Ele falou: puxa, mas não tá pesado? Tem interpretação, tem voz, tem. E eu falei assim: porque eu não quero que seja terapêutico. Uhum. Não preciso que seja que eles venham aqui para se tratar de uma depressão, que eles venham aqui para porque a família não. Não é. Meu foco não é ser terapêutico. Eu estou aqui para trabalhar teatro, Sim. né? E tipo, eu até brincava assim, perdão, pessoal, mas tipo, eu brincava assim, gente, quer terapia, vai fazer bingo. Não quero, né? Tipo, vai nadar. E eu falei assim, não, a gente vai ter teatro, a gente vai ter construção de personagem, a gente vai ter interpretação, a gente vai ter estudo do corpo, estudo da voz, né? A gente Uhum. vai teorizar, eles vão saber de Sim. onde vem, para onde vai. E começamos a trabalhar. E até então, a gente estava divulgando. E a primeira aluna que se matriculou tinha 84 anos. Eu falei Nossa. assim, a hora que veio o papel, eu falei, gente, o que que eu vou fazer com essa mulher, né? Tipo, normal, né? Natural esses medos, né? Essas angústias. E de repente me chega uma senhora que eu falei, eu olhei para ela e falei assim, puxa, tá 10 vezes melhor do que eu, assim, sabe? Se eu tô com dificuldade de me dobrar, ela se dobrava em três, assim. E, e eu trouxe, eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar Uhum. com jogos teatrais, jogos dramáticos, improviso, maquiagem, caracterização, e eles foram se libertando. E ao se libertar, ressoou no terapêutico, naturalmente, Sim. né? Uhum. O que não era uma proposta e que nunca foi, reverberou nisso, né? As lágrimas começaram a aparecer quando as cenas mais tensas aconteciam, as situações familiares, os medos, todos vieram à tona. E daí Sim. como que eu vou ensinar, como que eu vou trazer uma experiência de vida para quem tem uma experiência infinita comparada à minha, né? Quem já viveu Uhum. muito mais do que eu. E teve um caso em especial que eu gosto muito de citar, que é essa senhora de 84 anos, ela tá no jogo e de repente ela faz um comentário racista. Aham. E daí a outra participante ficou ofendida. Ela até falou assim: "Ah, vou dar na cara dessa velha aí". Eu falei: "Não, calma, vamos conversar", né? Mas e daí eu chamei no final. Falei: "Terezinha, ó, fulana de tal disse no seu comentário ali, achou. Ah, mas para mim é natural, porque o meu Uhum. cunhado a gente chama ele assim em casa. Ô Uhum. pretinho, ô não sei o quê. Eu falei, não, a gente está num trato social, a gente está. E de repente eu me vi ensinando
ressignificando algo para uma senhora de 84 anos. Que de repente, Sim, no final, que aquela mulher ainda vai viver um monte, mas, né, no auge da sua vida, ainda poder repensar, sim. ressignificar as coisas E pelo algo bem teatro. significativo, né? Algo grande, assim, que realmente precisa ser trabalhado, né? Então, e daí foi bem isso, acabou virando, oi Edran, acabou virando algo muito, muito especial, assim, sabe? Por isso, porque elas se viram despidas dos seus medos, Sim. despidas dos seus temores, elas vinham felizes da vida. A ponto de, tipo, a gente tá falando de senhoras de 60, 70 anos com perucas, andando no meio da rua, mexendo com as pessoas. Ai, que Livres, maravilhosa. dizendo que, puxa, eu nunca tive isso, porque a minha família me reprimiu. Eu nunca tive isso, porque eu tive que sair de casa muito cedo para cuidar dos meus filhos, cuidar dos meus netos e por aí vai. Então, naqueles momentos, naquelas 2 horas que a gente tinha semanais, elas tinham uma vida transformada, elas eram outra pessoa. Então, para mim foi fundamental e todo dia, tipo, eu tinha pensado em toda uma técnica e que ela foi a própria técnica também foi se ressignificando. A minha própria metodologia, ela Sim, acabou sendo viva, né? Tendo que ser viva. Não que ela não seja em outros ambientes, mas ali tudo que era planejado desabava, porque com entrava certeza. em outro espaço. Então acabou sendo terapêutico, mas foi, acima de tudo, uma experiência teatral. Elas saíram de lá num prazo de um ano querendo montar espetáculo. Elas já saíram num prazo de um ano. Não, quando que a gente vai montar as nossas peças? Então eu tenho vídeos e mais vídeos de improviso, de cenas delas, que as pessoas olham e falam, gente, essas mulheres não têm 70 anos, não Não têm 80 anos. acredita, né? Mas porque realmente estavam num espaço que a primeira regra era que ali não poderia haver julgamento, né? E uma E regra foi muito importantíssima. exato, e foi muito difícil, porque, tipo, era um homem. Era um homem num grupo 90% feminino. Uhum. 90% feminino e com uma idade avançada. Cheio dos seus tabus, cheio dos seus conflitos, cheio das suas religiosidades, cheio desses corpos fechados. E de repente a gente Sim, tinha a experiência cênica acontecendo, a vida acontecendo ali, talvez que eles nunca tiveram oportunidade antes. Então elas vinham felizes. Antes de começar a aula era aquela falaria, aquela gritaria, como que estavam vivas, sabe? Então, é pensar que, tipo, se eu vou para uma escola que acaba dentro de 50 minutos, eu tenho que ter um método, né? Quero chegar daqui até aqui. Dentro desses grupos surdos, idosos, a situação é um pouco mais contrária. Ela vem, ela é diária, né? O aprendizado, uhum. não, nos outros espaços também é diário. Mas se eu estou trabalhando com esses grupos, né? Eles têm as suas especificidades e é total em torno deles. Eu sou o estranho, né? Eu sou o estranho, a pessoa de 20 e poucos anos, num grupo de 70 e poucos. Eu sou o ouvinte num grupo todo de surdos. Sim. E aí, o professor não é agora o detentor do conhecimento. O professor não Uhum. é a referência. Ele guia. E daí, isso me serviu para entender que realmente, cara, eu não precisava mais ser o professor que ia ficar pensando em metodologias e técnicas. Eu ia ser esse facilitador, né? Esse Sim, instigador, essa pessoa que vai chamando essas pessoas para trazerem as suas demandas e ali o teatro, né, o fator teatral acontecer. Então foram experiências surreais que mudaram até o meu próprio modo de pensar. Hoje eu falo assim, eu penso em certeza. metodologia, penso em técnicas, mas acima de tudo eu penso no que o meu o meu receptor, o meu aluno vai trazer, né? Qual a experiência que ele tem e que naturalmente vai se jogar, por exemplo, no teatro de rua. Eu só trabalho teatro de rua a partir da experiência do meu aluno, né? Do meu educando. Sim. E é muito bom, assim, ouvir sua fala, porque dá para perceber que assim como você mudou, a visão deles e a forma deles de ver o teatro, eles mudaram muita coisa em você também, né? Então, eu acho que a sua forma de dar aula também, a sua visão, eu acho que é um duplo ensinamento, né? Você está facilitando e ensinando, e eles também estão ensinando, né? E trazendo um conhecimento. E eu acho que essa é a mágica, assim, do arte educador. É bem gratificante mesmo.
E você tem alguma dica para artistas que querem ingressar no mundo do teatro de rua ou que vão começar a dar aula? E o que que você tem a dizer assim para essas pessoas que você gostaria de ter ouvido? Eu acho que, primeiramente, eu sinto uma falta, né, de, no próprio ambiente acadêmico, a gente ter estudos de teatro de rua, né? Geralmente, quando Sim. ele acontece, ele é uma disciplina optativa, ele é um projeto de extensão, então já começa por aí, né? Ele já é marginalizado, né? Ele já está à Uhum. margem no ensino do teatro de rua. Então, a ideia de estar pesquisando isso é para refletir de alguma maneira nesse ambiente acadêmico, mas não só o ambiente, o teatro de rua, o teatro como um todo, né? A gente Uhum. sabe que o teatro por si só ele é em grande parte, né? Ele é elitista, né? O nosso Brasil é imenso e quantas cidades, quantos espaços tem lugar para o teatro, né? Então daí que vem a minha necessidade de se pensar esse teatro na rua, que é democrático, que é acessível, que é potente, que é político, que é, né, que envolve, que as pessoas têm esse acesso, né? Então, para eu primeiro pensar é isso, é entender que a rua ela é democrática. Eu preciso, né? A minha preocupação para a rua não é mais porque eu quero ser o ator que está em um palco, que desenvolve um espetáculo. A minha preocupação para a rua é para o meu público, é para o meu Uhum. espectador, é para habitar esse espaço, é para trazer para aquele que não tem acesso mesmo à base do teatro. Então, a primeira coisa é entender isso, que tipo, se você quer trabalhar teatro de rua, é pensar que você vai para um lugar que as pessoas talvez nem parem para te dar atenção, ou os 5 minutos que ela te der atenção talvez mudem a vida delas. Então elas não são passivas, né? Esses espectadores passivos, eles estão ativos. E eles fazem o teatro junto com você. O segundo ponto que eu trago, assim, dica para o teatro de rua, cara, estudem, leiam, porque parece que, não, é teatro de rua, é. Não, tem muita coisa para se pensar, para se discutir, de onde vem, para onde vai, qual é esse teatro de rua que era feito antes, qual é esse teatro de rua que acontece agora, o que é o futuro do teatro de rua, né? Pensar em democratização, pensar em acesso, pensar, né? É um teatro político, mas um momento melhor do que esse para se falar de política, né? É um teatro, é teatro de rua, mas gente, a gente está Com certeza. trabalhando Brecht no teatro de rua, a gente está trabalhando teatro épico no teatro de rua, né? Então, estudar. Uhum. Então, primeiro, então, como eu disse, primeira dica, entender que a rua ela é fundamental, essencial e de uma potência incrível. Segundo ponto, pensar exatamente nessa ideia de estudar, entender esse espaço, né? Entender o que é o espectador, entender o que é o espaço urbano, entender que práticas eu quero, da onde vem e tudo mais. Uhum. Uma terceira dica, acho que é uma versatilidade desse ator. Não dá Sim. para, né, me basear numa iluminação. Eu não tenho Uhum. recurso do som, eu não tenho recurso do teatro, eu não tenho da iluminação de um grande figurino. Eu tenho o meu corpo, a minha voz, e o que eu vou trazer para isso, né? Claro, as possibilidades são infinitas. Tem pessoas que vão trazer coisas do circo, né? Tem uma pesquisa na área do circo, as práticas do circo nessa formação desse ator de rua, né? Outras pessoas vão trazer a questão da musicalidade, da dança, das acrobacias, da capoeira. Então, o que, né, a quantidade de coisas que podem complementar a formação desse ator de rua. Claro, para qualquer ator, né, seja ele do teatro Uhum. convencional ou, né, ou de do teatro, mas pensando nesse teatro de rua mesmo. É um ator que precisa ser versátil, para além de uma, né, ele precisa trazer, a rua é um palco aberto. Então o diferencial acaba Sim. sendo fundamental também, né? Então penso muito nisso de entender. É, e acho que a última coisa assim para a rua é sobre o que eu quero falar. Não adianta ir para a rua, eu vou levar um espetáculo para a rua e tá, e acabou, passou o chapéu, quando tem chapéu, pegou seu dinheiro, tchau, acabou. O que eu quero falar? Quais são as minhas necessidades, Uhum. né? Quais são as demandas daquele lugar? Não adianta eu chegar, Sim. vou apresentar aqui e
O lugar não faz a minha, não retorna para mim. Então é a mesma coisa que eu pensar aquilo que eu falei lá no comecinho. É um teatro na rua. Eu só tirei de algum lugar da minha sala de ensaio e levei para a rua. Tirei do meu espaço convencional e levei para a rua. Não, a gente precisa pensar num teatro para a rua, que é pensado Com o tempo certeza. todo, que entende das demandas, que entende da necessidade daquele público, né? E daí vai entrar um outro fator que agora a gente começa a pensar, que é a mediação, que é a recepção, né? Como que chega nesse público? Quem é esse público do teatro de rua? É um público. E Sim. aí? E como ele reverbera? Talvez não reverbere na hora, talvez chegue em casa e tenha um insight, talvez daqui a 5 anos ele tenha, puxa, eu vi aquilo e aquilo, né? Me despertou coisas. Então, a pesquisa hoje em teatro de rua ela está bem ampla, sabe? Porque é bem isso. Eu posso pensar, né, no lugar como base, né? Que Uhum. é, né, pensar toda essa ideia de teatro de rua, o lugar, habitar esse lugar, esse espaço não convencional, o espectador Uhum. tá ali me assistindo, né? Esse espectador intermitente, né? Que transita e a dramaturgia. Que dramaturgia eu quero, né? O que que eu quero falar, o que que eu quero falar e como isso reflete em mim mesmo, né? Reflete nas minhas Sim. próprias necessidades, nas minhas próprias demandas. Então, em nenhum momento, tipo, eu sou contrário às pessoas que tiram o espetáculo do tradicional e levam para rua. Legal? Tá acontecendo. Bacana, a Ah, gente tem que pensar que a gente está fazendo coisas, né? Mas, para mim, faz muito mais sentido se eu vou pensar a rua, o teatro de rua, o quanto eu vou dar para esse espaço e esse espaço vai dar para mim. Não é mais só um lugar de representação. É um lugar vivo e como é um lugar vivo, ele precisa que a gente também esteja enlaçado com ele, digamos assim. Então a dica é sim, com isso, é entender certeza. do que eu quero falar e para quem eu quero falar. Aham. Ai, agradecemos muito, assim, a live, a todo o conhecimento compartilhado. A gente está chegando ao fim, né? Eu acho que daqui a uns 5 minutinhos ela já acaba e a conversa foi tão interessante, fluiu tão bem que a gente já está nessa reta final. Agradeço muito, muito sua participação. Eu que agradeço aí pela oportunidade. O Zeca deu um tchauzinho ali. Zeca desenvolve um trabalho muito massa, também sou fã. Parceiro dos grupos de teatro lá de 2008, né? Uhum. E é isso, eu acho que obrigado por essa oportunidade. Confesso que eu tô aqui até agora com a perna fazendo assim, porque quem é mais próximo sabe a desespero que é isso aqui, mas por causa das relações humanas mesmo, pelas demandas do dia a dia, que a gente gosta do afeto, do abraço, do toque. Então essa coisa virtual me deixa nervoso. Mas foi uma honra poder falar. Eu acho que as coisas, né, é, é muito mais, né, como eu falei para vocês, são duas frentes muito fortes, né, ensino do teatro na escola pública ou na universidade e, né, essa ideia de teatro de rua. Então são duas vertentes Sim, pesadíssimas e que muitas vezes a gente, ok, ensinar teatro na escola é fazer teatro de rua, mas que não, que são um leque de possibilidades e que tem feito meus dias mais felizes, assim, poder entender um pouco mais, poder assimilar um pouco mais isso. com certeza. Agradeço muito. A gente tem 1 minutinho restante, tá aparecendo aqui no meu cronômetro. Então é isso. Eu vou fechar e falar da próxima artista que vem semana que vem, tá bom? Agradeço muito. Beleza. Obrigado, obrigado, pessoal. Grata. Então, gente, vou falar bem rapidinho que já tá acabando o tempo. Semana que vem a gente vai ter uma live com a Mariane Baisfeld. Não sei se pronuncia dessa forma, se não pronuncia, me perdoe, Mari. E ela também é uma artista egressa do curso e da turma do Luan, inclusive. E vai ser semana que vem, quinta-feira, 5 horas da tarde. Mentira, gente, perdão. Vai ser sem ser na semana que vem, na próxima. E eu espero vocês, tá? A gente vai lançar a artezinha mais pra frente para vocês ficarem ligados. Gratidão e até mais.